Design Sprint. Já ouviu falar? Então, é uma metodologia inovadora criada pelo Google para acelerar o desenvolvimento e criação de novos projetos. E no episódio de hoje vamos conversar com uma super empreendedora que aprendeu Design Sprint com o próprio Google. Quer saber mais sobre isso? Quer aprender com ela? Então vem com a gente. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje, na presença de uma super empreendedora que manja muito sobre Design Sprint, Érica Marques. Érica, seja muito bem-vinda. Eba, que honra e alegria estar aqui com você, que bacana. Obrigada pelo convite. Érica, obrigado por você ter aceito, né? Tem muito para ensinar, pessoal, e assim, era impossível a Érica não sentar aqui um dia e dar uma aula aí para quem está assistindo. Bom, eu conheço ela muito bem, né? A gente se conhece há uma longa data, né, Érica? Mas eu sei que tem muita gente aí que ainda não conhece. Então, para começar, como de praxe aqui nos nossos episódios, a gente sempre pede, Érica, para o nosso convidado contar um pouquinho de si, dos seus projetos, da sua trajetória, né? Como que foi cair nesse mundo tão desafiador e tão legal, né? Que é o mundo do empreendedorismo. Então, fique à vontade e vamos contar aí para o pessoal e começar o nosso bate-papo. Boa! Oi, eu sou a Érica, eu faço parte do ecossistema de inovação e empreendedorismo já há mais de uma década, né, contando aqui em Curitiba. Ao longo da minha trajetória, eu gosto muito de focar na comunidade, né, porque é onde eu me posicionei mesmo na área de inovação. Então, estou há 10 anos na liderança de comunidades Google, começando com o Google Business Group, e agora estou no Educadores Google. Vocês estão vendo, né? Não é fraca não, pessoal. Aqui é bruto o negócio. E aí, dentro da comunidade, foi lá que eu conheci o método Google para inovar, chamado Design Sprint. E aí mudou minha vida, né? É um divisor de águas. Quando a gente vai falar da nossa história, sempre tem um divisor de águas, né? Então, primeiro entender a importância de comunidade quando a gente fala de cultura de inovação e entender qual metodologia, né? Então, como que a gente trabalha na cultura de inovação? Conhecendo o Design Sprint, coloquei em prática o Design Sprint, claro, na comunidade. Começou tudo por lá. E aí depois eu fui levando para as empresas, para as startups, para as organizações, para o governo. E levando o Design Sprint para a comunidade específica, né, que é o Google Business Group Curitiba, que a gente chama carinhosamente de GBG, a gente teve grandes resultados, até mesmo de posicionamento de comunidade. Imagina, eram mais de 160 comunidades ao redor do mundo e Curitiba se tornou top 10 global. Nossa. Por 8 anos consecutivos. Então, assim, isso é muita história. E como que a gente fez isso? Eu adoro falar o como, né? Boa. Como que isso é possível? Bom, primeiro momento a gente fazia parte do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Então, vamos entender o que é isso de ecossistema. Claro que a gente vai utilizar uma metodologia da casa, né? O Design Sprint. E aí a gente mapeou os atores do ecossistema de inovação, identificando o papel de cada um. É claro que o foco do ecossistema são as pessoas, mas elas representam instituições, né? Então, quando a gente fala de organização, de cultura de inovação, de cultura organizacional, a gente também tem que levar esse ponto para dentro de comunidade e até mesmo de sociedade. Então, o que a gente entendeu como ecossistema de inovação? A gente mapeou 12 atores. Então, quando fala de ecossistema, por padrão, fala da tríplice hélice, né? Aí já está falando aí de governo, de indústria, de academia. E quando a gente fez esse mapeamento, a gente identificou 12. Então, isso foi muito importante para a gente, para entender o que é o tal do ecossistema, qual é o meu papel e como eu posso colaborar e aprender com o ecossistema, porque somos comunidade. E aí esse trabalho foi sensacional, nos norteou, quando a gente fez esse mapeamento, quais seriam as ações da comunidade. Então, qual é a demanda da comunidade, o que elas querem, né? Como a gente pode contribuir. E aí a gente começou a realizar nossos trabalhos com base nesse estudo. Qual foi o resultado disso? As outras comunidades começaram a perguntar para a gente, nossa, como vocês fizeram isso? Como que está acontecendo isso? E a gente começou a contribuir. E aí começou a chamar a atenção de outros atores, né? Inclusive o próprio Google, que aí me convidou para compartilhar esse resultado lá em Singapura. Nossa, que é isso, hein? Foi sensacional. Foram para 95 comunidades de 27 línguas diferentes. Foi um grande summit.
Daí eu compartilhei sobre o Design Sprint. E assim, ó, cara, quando me chamaram para ir para lá, assim, a gente fez um trabalho que não foi pensado do tipo, vamos fazer isso para ir para Singapura. Foi um resultado, foi uma consequência. O que é o mais legal, né? Porque é legítimo, né? Você atingiu aquele objetivo que você estava envolvida, né? Enfim, que era para fomentar a comunidade ali, desenvolvimento de projetos. E daí, consequentemente, você teve essa grata surpresa, né? Pô, muito bacana, né? Mas é legal, eu percebo que nos nossos bate-papos, assim, com empreendedores, às vezes, o grande sucesso, aquele que, ou seja financeiro, seja de destaque, de mídia, ele é uma consequência do muito mais, do propósito. Exato. Né? E do resultado que foi criado, aquele que você acredita, né? Ou aquele valor que você gerou porque você acredita e daí que te proporcionou, né? Uma baita oportunidade que até eu penso o seguinte, ele te proporciona que você gere mais impacto ainda. Sim. Aí que tal, isso que é muito bacana, eu adoro essa vertente, né? Legítima. Nossa, e foi sensacional, porque o resultado que a gente apresentou lá, as comunidades ficaram encantadas, falaram, como vocês fizeram? E aí a gente começou a compartilhar também de outras formas, mas também mostrando como que a gente fez aplicando o Design Sprint. Mas a gente tem grandes aprendizados disso aí, assim, porque na época, estamos falando de 2017, né? Eu tinha um pensamento já claro, mas era um pensamento que a inovação não vem da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, é um facilitador. A inovação vem das pessoas, né? Então, isso eu já tinha bem claro. Mas eu vivenciei isso lá, quando eu comecei a compartilhar, porque a gente vai assim, né, cara, eu tô indo para Singapura, que passa de extrema pobreza para grande potência em 60 anos. Eu fui de coração aberto, eu quero aprender um monte e tal. E aí, quando eu compartilho, o feedback é o seguinte, nossa, como vocês estão organizados. Nossa, como vocês são inovadores. E aí caiu a ficha. Por quê? A gente resolveu um problema a partir do Design Sprint, mas a gente estava para resolver problemas e não foi através da tecnologia. A gente inovou na forma de trabalhar até mesmo dentro de uma comunidade. Então, a gente aprendeu na prática, nessa vivência, que sim, a inovação vem das pessoas. Então, a gente precisa preparar as pessoas para a inovação. A partir daí, a gente foi criando outros conceitos também, inclusive os 5 P's da inovação. Então, você já falou um dos P's, que é o propósito. Né? Então... Acertei, tô no caminho. Não, você já tá lá na frente, cara. Imagina. E aí, o P é o propósito. Por quê? Quando a gente fala de inovação, eu tenho um conceito, você tem outro. Mas para a instituição, para a organização, o que é inovação para a gente? E aí vai partir do propósito. Né? Então a gente, com isso vai sair toda a cultura, na verdade, né? De valores, né? De competências que a gente quer para cá. Então a gente está falando de questão cultural mesmo de inovação, por isso que a gente fala 5 P's. O primeiro é propósito. Temos o propósito, é o segundo P, que é pessoas. Então, preparar pessoas para a inovação. E preparar é entender que algumas pessoas têm um perfil visionário de empreendedor, outras pessoas têm um perfil de gestor. Porque você tem que ter um olhar, mas tem que pessoas para fazer acontecer nesse seu olhar, nessa sua visão. E também uma educação contínua e tudo mais, né? Então, preparar as pessoas para a inovação, P de pessoas. O terceiro P são processos. Qual processo a gente vai utilizar aqui? Qual metodologia? Vamos utilizar o Design Sprint? Vamos utilizar o KR? Vamos trabalhar com Scrum? Né? Como a gente vai fazer acompanhamento desses projetos? Então, é o de P de processo. O quarto P, a gente está falando de políticas. Cara, a gente tem que documentar isso, porque quando a gente fizer um onboard, essa história toda, todo mundo tem que saber. Né? Então, o que a gente utiliza? Então, isso fica documentado. E o quinto P é posicionamento. Arrumei a casa, entendo que a inovação, está acontecendo inovação, aí eu consigo comunicar para fora. Porque não adianta eu falar lá bonitinho, lá fora, tipo assim, cara, eu tenho um escritório super bacana, que tem um escorrega bem bacana que nem o Google, somos o Google. Não é isso. É mostrar de fato aonde estou inovando, como estou inovando, e aí sim eu consigo me posicionar como uma empresa inovadora. E isso que a gente vem colocando em prática, a gente colocou em prática na comunidade. Qual foi o resultado? Foi a única cidade do Brasil que foi top 10 global. A única cidade do Brasil, de 160 comunidades, eles mapeiam só 10, top 10, né? Só apenas 10, e a única cidade que foi do Brasil foi Curitiba. Então, a gente mostra que realmente tem resultado. Não adianta só a Érica ser inovadora, entender de processos e tal. Eu tenho que levar para dentro de casa. E nesse caso, a gente levou para dentro da comunidade. Várias pessoas que estão com a gente conseguiram se desenvolver,
na questão de liderança, na questão de gestão, para aí ela levar para o seu negócio, ou levar para a organização que ela atua, como ela é gestora, ou criar um novo negócio, ou fazer parcerias, porque quando as pessoas se unem, a mágica acontece, né? Olha, Érica, você falou tanta coisa legal que eu fiquei pensando, nossa, isso aqui daria mais um episódio. Ah, isso aqui, mais um episódio. E assim foi. Olha, é fenomenal, sabe, ouvir isso de você, e eu fico muito feliz, e quem está assistindo também, com certeza, acho que se sente realizado em saber o quanto isso é importante no desenvolvimento de projetos. Porque assim, eu canso de ver, eu como advogado, né, assessor jurídico de startups ou de projetos inovadores, eu vejo que a gente tem muitos empreendedores que ainda não são empreendedores de fato. Né? Eles precisam se desenvolver, precisam se desenvolver, né? Exato. Ou às vezes não enxergam, por exemplo, a multidisciplinaridade como uma baita de uma força, né, dentro de um projeto para potencializar. Então, realmente, tem que ter o cara com a skill de gestão, tem que ter o cara com a skill técnica, marketing, comunicação, enfim, porque é isso que vai fazer acontecer. Eu sempre brinco também com amigos, colegas, enfim, clientes, que uma pessoa, por exemplo, eu, diante dessa garrafa aqui de água, eu enxergo só esse lado, essa nuance. Então, se tiver um problema acontecendo do outro lado, pode ser que não enxergue, né? Agora, se eu tiver uma equipe, né, um órgão colegiado, uma governança, enfim, o que for, né, ou sócios que consigam enxergar, parceiros, fornecedores, consigam enxergar o todo, com certeza a gente vai resolver todos os problemas juntos. Cada um com seu olhar e esse olhar misto. Percepções diferentes, né? Tem experiência diferente, idade diferente, né? Então, o sênior está junto com a pessoa que está super oxigenando o negócio. Você tem que saber trabalhar ali em conjunto, né? A maturidade do sênior, Sim. Porém, às vezes, a ousadia, né, do mais jovem, né, a nova linguagem de comunicação, que, querendo ou não, é o que está vindo e o que, enfim, vai se tornar mais forte daqui para frente, né? Porque a gente sabe, nós se comunicamos de um jeito, aprendemos a se comunicar, a se relacionar de um jeito. Sim. Se você não continua atento a tudo isso, né, ou convivendo com a nova geração, a gente se perde nesse sentido. Total. Só que se você quer ser competitivo no mercado também e quer resolver problemas para a sociedade do futuro, você tem que estar conectado com essa galera. A gente tem uma frase que é muito legal que diz assim: se você faz parte do problema, você faz parte da solução. Não, fenomenal, pessoal. E então, assim, isso eu achei muito legal da questão da multidisciplinaridade. E, assim, algo que para mim ficou muito patente, assim, muito importante, é o papel, por exemplo, seu dentro do ecossistema para trazer a metodologia. Sim, o como, né? O como. Assim, se é como você falou, é design sprint, é scrum, é o que for. Sabe, esses P's que você falou, 5 P's, né? Isso. É tão relevante cada um deles e até a ordem que você colocou, porque senão o projeto se torna aquele sonho inalcançável ou aquela brincadeira, aquela aventura, né, que pode ser que não gere o resultado. Exato. Pode ser que não atinja o propósito que a pessoa sonhou. Né? Agora, com um método, aí assim, se tiver que dar errado, vai dar errado rápido. Sim. Né? E dá para se transformar aquilo. Então, muito legal esse papel que vocês fazem, né, de poder catalisar a inovação por meio de processos e pessoas dentro do ecossistema. Muito bacana, Érica. Nossa. E é bem aquilo, né? Uma ação isolada não faz verão. Né? Então, tem que entender que existem 5, precisam ser trabalhadas e não é uma coisa assim que você vai trazer um resultado na semana que vem. Principalmente se você está falando de cultura. Né? Então, é um olhar que você tem que ter com vários testes, né? Errar rápido, errar barato, né? Mas que você já tem um resultado, mas são testes que você consegue fazer ao longo de 6 meses. É muito legal. Aí você tem que fazer acompanhamento e tudo mais. Mas vale super, cara. A gente vê muito resultado com isso. A gente levou esse conceito também, agora num olhar assim, de empresa, né? A gente levou para a DataTem, que é uma empresa que já tem aí mais de 1.000 clientes. É uma empresa que tem 11 anos de mercado e ela tem uma cultura. Toda empresa tem uma cultura, né? Ela nasce com os sócios, nasce com o empreendedor com uma cultura, mas às vezes essa cultura não está visual. O que significa isso? Para fazer um teste rápido. Qual é a missão da sua empresa? Se você precisa ler no site para entender qual é a sua missão, então está na hora de você rever a sua missão.
E aí você consegue, com o Design Sprint, fazer isso numa imersão de 2 dias, olhar a sua cultura, rever a sua cultura. É claro que tem que ter as pessoas chaves, né? E a partir daí ser estratégico com visão para a sua cultura organizacional, né? Porque você está falando de competências e valores. Se você entende a competência e valores da sua organização, você sabe se um colaborador faz sentido ou não ele entrar como colaborador, se ele entender os valores e as competências que você está buscando. Deu match, mas você só sabe se deu match se você entende de fato sua cultura, né? E muitos empreendedores acham que tudo isso gira em torno apenas na intuição. Porém, a gente sabe que não é o que acontece, né? Pelo contrário, o que a Érica descreve aqui é ciência, é método, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver, assim, isso que você comentou. A pessoa tem que saber o que é a missão, enfim, os valores da empresa sem ter que consultar o site. Eu brinco com meus clientes a mesma coisa. Eu falo, você tem que saber qual que é a vigência do teu contrato com o teu fornecedor, enfim, com o teu cliente, sem ter que consultar toda vez o contrato. Qual que é a tua cláusula de multa? Então, às vezes, as pessoas relegam questões que, não, é para bonito no site. Não. Isso aí vai nortear toda a estratégia. Sim, se vai ter crescimento ou não, vai depender disso. Porque, lembrando, né, a empresa é feita por pessoas. Perfeito. Érica, outra coisa que eu também costumo falar aqui para a galera que vem aqui, enfim, participar do Conexão Empreendedorismo, é que eu acho às vezes que a gente vive numa bolha, sabe? Então a gente fala, é Design Sprint, é Scrum, é isso, aquilo, e tem gente aí que não sabe do que a gente tá falando. E tá tudo bem, né? Até a gente vive aprendendo, né? E isso que é legal da comunidade. Então tem muita troca, né? Você tá ensinando. Universos. Exato. Então, para quem ainda não está muito bem familiarizado com o conceito, né, ninguém melhor do que a própria Érica para contar aqui, né? Poxa, aprendeu com o Google, né? Então, que foi o criador, né? Salvo engano, Isso. né? Quem criou foi o Jake Knapp, quando ele atuava dentro do Google. E para vocês materializarem esse pensamento, o próprio Google Meet, ele teve atualização a partir de um Design Sprint. Então, Gmail, o Google Glass foi criado a partir de um Design Sprint. Então, assim, para contextualizar, né, o que é o Design Sprint? É um método Google para inovar. Então, ele vai somar o Design Thinking, que é uma forma de pensar como resolver problemas, com métodos ágeis. Então, o que antes demorava 1 ano de uma ideia e a concepção dessa ideia e chegar até o mercado, o Design Sprint você consegue isso em 5 dias. Então, é uma economia de tempo, dinheiro, energia, pessoas. Então, você consegue fazer essa validação inicial com pontos que importam. Você sabe que no Design Sprint você não vai resolver todos os problemas, mas você vai identificar o que você realmente está trazendo de solução para o seu cliente, né? Então, a gente roda o Design Sprint em 5 etapas. Então, até mesmo dando um passo antes, primeiro a gente identifica quem vai participar do Design Sprint. Eu gosto muito do case da Savioc. O case da Savioc, ele faz robô delivery para hotel. É um case internacional de Design Sprint e que é longe do Google, né? Então, assim, poderia contar vários cases do Google, mas para ver que não é uma coisa só do Google, tá? Então, o que aconteceu com a Savioc? Ela tem robô delivery para hotel. Então, o que significa isso? Você chega no hotel, aí você faz seu check-in, aí você passa pelo corredor, você pega o elevador, chega até o teu quarto. Quando você abre tua mala, você descobre que você esqueceu o teu kit de escova de dente. Por padrão, o que você faz? Liga para a recepção, pede um kit. Quando tem um robozinho, você está lá no teu quarto esperando, toca o telefone, uma ligação automática, e ela fala assim, sua entrega está na porta. Quando você abre a porta, está um robozinho ali. Ele abre a tampa e está ali o teu kit de escova de dente. O que acontecia nesse cenário? A pessoa olhava assim, ficava, nossa, será que é para mim? Porque não existia uma interação, só tinha uma tampinha levantada ali com uma escova de dente. Então ele entrava de novo no quarto, ligava para a recepção e falou assim, essa escova de dente é para mim mesmo? Então acabou com a experiência, né? Era uma coisa. Ou então ficava com medo de colocar a mão, baixar a tampinha e machucar a mão. Então trazia muita insegurança. Então como que vou resolver isso? Eles não sabiam como resolver, então bora fazer um Design Sprint. No Design Sprint, eles só tinham um momento que eles tinham certeza, que eles não queriam um robô humanoide. O que é um robô humanoide? É um robô que parece uma pessoa. É um robô que escolhe uma música para você, é um robô que se apaixona por você, é tipo o Wall-E, não é o Wall-E. Então era uma coisa, já começou bem, já sabia o que não queria, né? Porque às vezes a gente começa o projeto e não sabe nada, nem o que quer, nem o que não queria. Então, beleza. Então, se você faz parte do problema, faz parte da solução.
Quem são essas pessoas que devem participar do Design Sprint? Tinham que ser 7 pessoas. É um número que a gente utiliza por padrão. Já fiz com mais, mas o número padrão são 7, né? Primeira pessoa fundamental, uma pessoa da equipe de vendas, porque conversa diretamente com o cliente deles, que são as pessoas do hotel, o hóspede do hotel. Então, uma pessoa que já sabe do desafio, o que as pessoas pensam, a insegurança de vendas. As dores, né? As dores. A outra pessoa super importante da parte técnica, então da engenharia. Sabe o que é possível fazer com robô e o que não é possível. Porque sempre tem aquela briga, né? O vendedor vende tudo e mais um pouco, aí o cara da técnica sofre sua para entregar o que foi vendido, né? Boa, boa. E aí, porque assim, vai que uma das coisas que a gente quer é que o robô voe. Aí o engenheiro vai falar, não, a ideia é muito legal, gente, mas a gente não vai fazer o robô voar, né? Então, só para entender a importância da engenharia ali também. Outra pessoa da área de marketing, porque iria comunicar o que aconteceu no Design Sprint. Então, a comunicação ela é muito importante. E a pessoa do marketing também ia comunicar internamente, né? Então, do marketing, engenharia, vendas, é uma pessoa da área de design, do design do robô mesmo, até mesmo da concepção, né? O designer não é só uma coisa gráfica, ele também é parte estratégica, de concepção de projeto e tudo mais. E outra pessoa importante é o que a gente chama de decisor. Quem que tem as informações dos recursos que eu tenho hoje? O que eu vou... Depois do sprint, eu tenho uma ideia fantástica, mas será que eu vou ter pessoas para fazer isso? Será que eu vou ter tempo suficiente para desenvolver essa solução? E esse decisor foi o próprio CEO da startup, o presidente da startup, que é o decisor nesse processo do sprint, que a gente tem o que a gente chama de especialista, é o que sabe da parte técnica, no nosso caso é o próprio engenheiro, e outro é o decisor, que no processo todo ele vai tomar decisões ao longo do caminho. Legal. Conversamos com essas pessoas e falaram, reserva a tua agenda que você tem que ficar uma semana. Grande desafio, já começa um grande desafio aí. Imagina você uma semana fora do escritório. Não, e assim, é um time de ouro, né? Isso que você montou aqui, né, para nós nesse cenário, porque você está reunindo simplesmente o core da empresa, né? O que move ali, né? Coração, cérebro, braço, perna, enfim, muito bacana. Dream Team. É, maravilhoso. Depois desse alinhamento, a gente vai para a primeira etapa do Design Sprint, que é entender. Aquilo que você falou foi magnífico. Cada uma dessas pessoas tem um olharzinho sobre a garrafa. Então, a parte técnica, ele olha o desafio de uma forma, a pessoa do marketing de outra forma. Então, acontece um alinhamento. Então, se constrói um mapa para identificar como um fluxo mesmo, sabe? O passo a passo a gente chama de mapa dentro do Design Sprint. Porque é um olhar mais aberto, sabe? Mais estratégico das coisas que acontecem. Por exemplo, da forma mesmo que eu te contei, nesse mapa a gente bota os atores. Então, quem são os atores? É o hóspede, que ele toma uma ação de pedir o kit de escova de dente. É a recepção, que ela coloca o kit no robô. O robô se torna um ator também, porque que ele faz? Ele passa pelo corredor, ele pega o elevador, ele vai até a porta do quarto, então ele também é um ator. E um hóspede, que não é o nosso cliente direto, mas que ele vai estar entrando ali, por exemplo, no elevador e ele vai ver um robô. Né? Então você vê que tem vários atores, na percepção de todos, tem vários atores. Mas qual é o ator fundamental? No caso, é o cliente que pediu a escova de dente. Né? E aí a gente entende qual é o momento fundamental, porque ele tem várias ações ali. Tem um momento que ele faz o check-in, tem um momento que ele pede e tem o momento da entrega. Então, 2 pontos importantes. Quem é o nosso público? Para quem que a gente vai resolver o problema? No caso, o cliente, né? Quem fez o pedido. E em qual momento? No momento que ele recebe o item junto com o robô, né? Recebe o robô na porta com o seu item. Então, identificou isso. Isso é de uma forma bem didática para entender que a gente precisa trabalhar tudo isso. Então, pessoas que quando a gente roda o Design Sprint, tem desde diretores até telemarketing na mesma mesa com percepções diferentes. Então, a gente sempre fala uma linguagem super simples, por isso que a gente fala mapa. Tem pessoas que nunca viram fluxograma, nunca fizeram processo, mas conseguem contribuir. Então, essa também é uma das grandes riquezas do Design Sprint, que pessoas todas, independente de que área ela esteja, ela consegue contribuir. Ela não precisa ser um designer para participar de um Design Sprint. Ela vai ter as suas percepções. Achei magnífico. Fique sabendo que eu vou utilizar dessa garrafa que eu achei sensacional. É que é a realidade, né? A gente sente essa necessidade no dia a dia, né, Erika? Aqui no escritório também,
quando a gente se depara com alguma questão de um cliente, não fica só o Kael vinculado àquilo. O Kael é um ser humano, é um robozinho, né? Nem humanoide, nem o que for. Mas assim, somos seres humanos, né? Com nossos prós e contras, né? E quando a gente avalia um caso, faz um colegiado, né? Enfim, eu acho que assim, esse mix de competências, de skills, é a riqueza. É a riqueza do ser humano. Vamos lá, isso é a riqueza do ser humano. Sim, e é exatamente o que a gente diz também, né? O design sprint, a grande riqueza são os participantes. Não é a tecnologia, porque se você fazer uma metodologia Google, às vezes pensa, vai fazer um negócio no metaverso, pensa em altas tecnologias. Não, a gente vai utilizar uma grande máquina que é teu cérebro, que é a mais importante. E aí, a mágica desse design sprint é essa facilitação. Como conectar pessoas com percepções e desejos diferentes para elas juntas pensarem numa única solução. Não numa única solução, mas focar naquele problema-chave e cada uma trazer as suas soluções, né? Inclusive, trazer a solução é a segunda etapa, né? A primeira foi entender, estamos todos na mesma página, já sabemos qual é o nosso foco. E agora? Aí vem para a segunda etapa, que é o segundo dia. Vamos desenhar soluções, né? Então, a gente utiliza muito essa fala, se você faz parte do problema, você faz parte da solução. E se você consegue desenhar uma ideia, você consegue materializar essa ideia. Então, em vez da gente falar, ser brainstorm, cada um desenha soluções. Tem técnica para isso. E a gente passa por cada uma das técnicas. Se tem 7 pessoas, a gente tem 7 soluções. E aí foram 7 soluções. Esse design sprint em si, ele também sai do padrão, que a gente fala que o design sprint sai muito do padrão, né? Por padrão, a gente escolhe uma solução só. Nessa, ele escolheu 3. Das ideias que deram, foram 3. Uma, que o robô tivesse uma face, uma carinha, para poder interagir, né? A segunda ideia é que tenha um game. Porque quando você olha uma tela, você já tem uma expectativa que tem um jogo. Se você olha o celular, tem um jogo. Poxa, vai ter uma tela ali, então que tem um game. E o terceiro, que o robô faça uma dancinha. Fator uau, né? Com certeza. E aí, o que o decisor fez, né? Esse é muito democrático, conversou com as pessoas e falou assim, cara, a gente só vai ter um dia para prototipar. A gente consegue prototipar essas 3 soluções porque elas fazem muito sentido. Sim, conseguimos. Então, a gente passou pela ideia de soluções. A terceira etapa é o decidir. Então, dessas soluções, o que a gente vai decidir? Existe um processo também analítico das ideias para chegar a essa decisão, né? Decidiu essas 3 ideias. Foram prototipar. Como é que eu vou prototipar a dancinha de um robô? Não tem como em um dia você construir um robô. Então, pegaram a carcaça de um robô, botaram um carrinho de controle remoto embaixo e começaram a fazer as dancinhas. Uma outra pessoa ficou responsável para escolher, né, qual seria o efeito sonoro. Né, A carinha foi feita por um designer, né, então utilizando telas, só imagem, e botou um tablet, né, nessa carcaça para poder fazer essa interação. E o game também foi em formato de tela, porque em um dia conseguiram prototipar tudo. Então, 4ª etapa, protótipo. E a 5ª, validação. E a validação com o cliente real. Então, o design sprint ele é ousado, porque se você quer trazer novas soluções, não dá para você fazer a mesma coisa sempre, então você tem que ser ousado. Então, foi num hotel lá na Califórnia, o Aloft, que eles foram fazer esse teste com clientes reais. O que acontece? Nós tem vários aprendizados aí. Se você faz uma entrevista com um grupo de pessoas, por padrão, as pessoas acabam repetindo a resposta do primeiro, que se chama efeito manada, né? Então, o que foi feito? Uma entrevista 1 a 1, para não ser influenciado, e são feitas 5 entrevistas apenas, com 10 perguntas, perguntas-chaves, né? E aí, o que foi descoberto aí? A primeira coisa, com relação à primeira ideia, que é o game. Ninguém quis o game. Ninguém quis um jogo no robô. Cara, se eu quiser jogar, eu jogo no meu celular, jogo na TV, não vou parar aqui no corredor para jogar. Agora é lógico falando isso, né? E aí, a primeiro momento, podia pensar, cara, falhou, né? Pô, que erro a gente pensar em game. Só que você pensou em game e foi testar essa ideia em 5 dias. Não esperou 1 ano para desenvolver um game para descobrir que teu cliente não queria um game. Perfeito. Então, para eles, isso já foi um grande sucesso do Design Sprint. Esse foi um dos sucessos. Falei assim, cara, pô, que legal, a gente não precisou investir. Claro, dá aquela tristeza, pô, queria que tudo desse certo. Mas, cara, foi em 1 semana. A segunda ideia, tem que ter uma carinha do robô.
Cara, o pessoal se amarrou, queria tirar fotinho, mas assinaram um NDA, né? Contrato de confidencialidade, não pode tirar foto. E a dancinha, o pessoal, que bonitinho, parecia um pet, sabe? Que bonitinho, aí, sabe? Toca assim, faz carinho no robô, porque encantou. E aí, para eles foi tão importante isso no Design Sprint, que eles falaram, vamos rodar um segundo sprint para a gente aprimorar ainda mais a carinha do robô, que aí teve avaliação em estrela, né, um feedback. Legal. Então, aprimorou com a mesma equipe, rodou um segundo sprint para depois desenvolver o robô. Resultados, a gente adora resultados, né? Números. Depois desse sprint, o que aconteceu que foi muito importante? Tinha pessoal do marketing, fizeram matérias e aí conseguiram mídia espontânea. O que significa isso? Por padrão, para você aparecer na mídia, você precisa pagar para estar ali na mídia, né? Mídia espontânea é quando você não paga, é quando a mídia te procura. Como assim tem robô no hotel? Né? E aí, isso foi em vários locais do mundo. Aqui no Brasil teve matéria no Globo e tal, sei lá o quê. Então, isso para eles já, nossa, que resultado bacana. E em números, após o sprint, eles tiveram 100 mil entregas. Nossa. 100 mil entregas. Descobriram novos mercados, né? Entenderam o que realmente o cliente queria. As pessoas começaram a ir no hotel justamente por causa do robô, para ter essa experiência instagramável, né? Total. Então foi um grande sucesso para eles. Entenderam que não é só hotel, o FedEx também começou a utilizar o robô. Então isso para a gente é um grande case design sprint que nos ajuda a entender as etapas. Aí você pensa, poxa, Érica, mas só em grandes empresas? Não. A gente consegue utilizar em pequenas. Quem tem uma ideia, eu quero validar essa ideia. Essa era a minha segunda pergunta para você, Érica, porque assim, vocês viram, pessoal, o nível do profissionalismo, né, que alcança essa metodologia, né, e essa dinâmica. Então, realmente é ciência, como a gente comentou, e muito profissionalismo. E, poxa, daí eu fico pensando, né? Será que para mim, empresinha pequena lá, né, o empreendedorzinho que está começando agora, serve para mim? Né? Será que tem um nível de maturidade da empresa que se aplica ou não? Ou é bem eclético? Ele é bem eclético. O ponto fundamental é que seja uma equipe multidisciplinar. Então não tem como... Érica, consigo fazer design sprint comigo mesmo? Cara, contigo mesmo você já faz diariamente. Né? Então, para você ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Percepções diferentes. Lembra da garrafa? Precisa de pessoas estarem olhando o seu negócio num olhar diferente do seu. Né? Então, o Design Sprint ele funciona com equipe multidisciplinar e uma dedicação séria. Né? Você realmente tem que testar, você vai ser audacioso. De repente, às vezes a pessoa tem medo de falar com o cliente. Você sabe, às vezes tem medo de compartilhar a ideia. Mas, cara, uma ideia compartilhada, quando eu trago uma ideia para você, vou sair pelo menos a minha, uma outra visão e ainda no seu olhar. E outra, cara, por mais que a gente tenha a mesma ideia, o nosso network é diferente. A forma que a gente vai executar é diferente. Então, é muito legal quando a gente vê que na própria comunidade, que é um local legal, se você não tem hoje pessoas, poxa, eu precisava de alguém, um desenvolvedor para participar nesse processo do Design Sprint. Participa da comunidade, são perfis diferentes, veja como pode contribuir. É muito legal, cara. Eu super convido a participar de comunidade. Vejam só, pessoal, eu tenho certeza que, claro, para você implementar isso, né, é um projeto. Sim. Porém, se você fizer parte dessas comunidades, ecossistema que a Érica comentou, você vai poder se valer disso, porque ela faz justamente isso também, né? Está disposta a fazer workshops, workshops e assim, treinamentos para que as pessoas entendam. E olha, uma baita de uma aula aqui esse nosso episódio, porque as pessoas entenderem qual que é esse procedimento, qual que é esse fluxo, no que consiste, né? Para que comecem a, pelo menos, estruturar o seu pensamento dessa outra forma, né? Investir a sua visão num formato um pouquinho diferente, né? Se valendo dessas dicas aqui que você está dando, né? Sim, eu tenho até um exemplo não só da Experts. A Experts ela contribui para outras comunidades também. A CESPRO. A CESPRO tem um grupo das mulheres, tem até um evento que é muito legal, né? Que é o Coffee Time, que são as mulheres na área de tecnologia. Lembrando, tecnologia é um meio, a gente já é da tecnologia, né? E aí elas fizeram o primeiro encontro, participaram e falaram assim, teve aquele levantamento. Como que a gente faz uma solução aqui nossa, né? Ser além apenas de um encontro, de discussão, mas que a gente desenvolva um projeto em conjunto. Falei, cara, bora fazer um design sprint. Aí a Raquel super topou, a Josi também, que hoje é presidente da CESPRO, né? E a gente fez esse design sprint e foram em 4 horas, a gente desenvolveu 3 jornadas.
E agora é gestão de projeto, né? Então, você vê, em horas a gente consegue desenvolver jornadas. Então, é a primeira etapa, né? A própria primeira etapa do Design Sprint. Vamos identificar qual é o nosso ponto-chave, qual vai ser o nosso foco, o nosso momento-chave. E você consegue desenvolver a partir daí, já tendo um norte, né? Não, com certeza. E assim, você tocou num assunto que eu acho assim fenomenal, sou super apoiador, que é esse movimento do empreendedorismo feminino, né? Para a gente trazer os talentos que a gente tem dispersos às vezes, né? Talentos femininos, para consolidar isso num grupo e potencializar. Né? Exatamente. Tanto talento bacana, né? Não, e também vivenciar aquilo que hoje tanto se fala em ESG, se fala de governança, se fala do DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. E aí a gente, nisso de estar em comunidade, a gente entende que falta apenas uma letrinha também ser aprimorada e estar junto, né? Que é o P de pertencimento. Não adianta você pensar em equidade, trazer mulheres, se não faz pertencente da cultura. Então, uma coisa está ligada à outra. E como eu consigo entender um pouco mais disso? Cara, participa de comunidade. A vivência em comunidade ela é muito rica. Ela trabalha o desenvolvimento pessoal e profissional. E isso impacta na sua vida pessoal e também profissional. Então, impacta nos negócios. O seu olhar do mundo, ele muda. E aí existem estudos, né? Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, eu gosto muito quando ele conta especificamente desse estudo, que é o que é replicado nas comunidades, né? Por padrão, o que eles perceberam, né? Por exemplo, quando o homem tem sucesso. E assim, eu não sou do papel de homem contra mulheres, sabe? Estamos juntos. Mas nesse estudo mostrou assim, quando o homem tem sucesso financeiro, tem várias formas de a gente ter sucesso. Mas quando tem sucesso financeiro, o que por padrão é feito? Eu compro um carro melhor, eu compro uma casa maior, eu compro helicóptero, né? Caio? Aquele helicóptero, aquele jatinho, né? Nossa, adoro, uso todo dia. Tipo a carona e tal. Mas por padrão é isso. E aí, nessa pesquisa feita quando mulheres chegam ao sucesso financeiro, o que ela faz? Desenvolvimento pessoal. Ela coloca as colaboradoras para irem para a faculdade, ela coloca os filhos numa escola melhor, ela alimenta melhor. Então, até a partir daí veio a frase, né? Quando uma mulher prospera, toda a sociedade prospera. Nossa. Porque o impacto, ele é gigante. E a gente está numa realidade, como você estava falando, de bolhas. Às vezes, uma mulher ela não percebe que está acontecendo tudo isso, mas não é porque a gente não percebe que não existe. Mas a disparidade, ela é animal. O homem, ele ganha, principalmente o homem branco, ele recebe quase que 2 vezes mais que uma mulher. E se falar de mulher preta, então, cara, é maior ainda. E se a gente for trabalhar nesse ritmo, vai demorar 257 anos para a gente chegar à equidade. 257 anos. Então, a gente continua nesse trabalho de desenvolvimento das mulheres por isso, né, para um crescimento de todos. E aí, ainda nesse estudo, eu acho é uma pesquisa de 2015, eu vou até depois compartilhar com você certinho. Mas se a gente chegar à equidade de gênero, o PIB aumenta em 12 trilhões de dólares. Nossa. Então, assim, não é uma coisa que é melhor para a mulher, é melhor para a sociedade. Então, o que a gente faz? Aí, dando exemplo ali da Experts, o que a gente entendeu, né? Então, rodamos um Design Sprint para entender o que a comunidade quer, o que as mulheres querem, e a gente fez um levantamento. E boa parte era desenvolvimento pessoal. Estamos falando de oratória, gestão do tempo, alta performance. E aí depois ela fala também da área de negócio. Quero conhecer mais Design Sprint, métodos ágeis. Então a gente fez um mix do que elas estão buscando e o que a gente tem como o nosso olhar futuro, do que a gente entende. Então a gente trouxe, nenhuma pediu Design Sprint, mas a gente colocou também. Então assim, a gente fez esse mix. E o que acontece na Experts? Toda segunda-feira, lá no Mind Hub, a gente tem um workshop. Tem um workshop de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a gente fala desde alta performance, como também de óleos essenciais, porque é o que elas buscam. Então, a gente trabalha as duas, mas toda segunda-feira. Então, a gente tem uma continuidade e a gente já vê resultados com isso. Desenvolvimento de liderança. Hoje, a Jéssica permite falar sobre ela, sim. A Jéssica, antes, era uma pessoa extremamente tímida, não conversava, não fazia networking, e ela foi evoluindo isso. E ela foi percebida na startup que ela atua como uma grande líder, o que antes não era percebido, porque ela foi se desenvolvendo como líder. E hoje ela também está junto na comunidade com a gente como community manager. Então ela falou assim, cara, não importa onde esteja, eu quero estar sempre na comunidade. Porque ela entendeu que ela está ali
não só para contribuir, mas também para aprender, uma grande troca. Então, a gente também acredita que quando um especialista prospera, toda a sociedade prospera. Olha, que episódio recheado de insights, né, de coisas novas, né, coisas boas, coisas que a gente tem que investir mais, né, isso que a Érica comentou agora, desse empreendedorismo feminino, dar esse mais espaço, talvez, né, trazer mais, apresentar mais oportunidades, né, e incentivar. Né? Incentivar. Inclusive a Vanessa, minha sócia, esteve lá também, né, no nosso workshop. Ela vai nos assistir, ela vai ver isso e realmente adorou. E é o que a gente sempre fala, né? Quando você está dentro do teu escritório, da tua empresa, do teu mundo e você não sai para fazer trocas, dificilmente você se desenvolve a si próprio e ao seu negócio. Né? Sua visão, como você disse, fica muito limitada. Agora, quando você vai para o mundo, gera essas trocas, critica aquilo que você faz, né? E fomenta networking, pô, daí assim, a chance de dar errado diminui bastante e a chance de dar certo aumenta mais, né, Érica? Bem, isso potencializa, Potencializa. Né? Bom, Érica, se deixar, a gente vai falar a noite inteira aqui, né? Porque o papo tá bom. Sim. Então, caminhando para o nosso finalzinho aí do episódio, você já deixou recheado de dicas, né? Mas se for para você deixar aquela dica para o empreendedor que está nos assistindo, seja ele num projeto bem early stage, assim, ou já um projeto maduro, que dica que você daria? Né? 1, 2, 3, enfim, ou uma bem específica, vai ser bem legal para quem está nos assistindo. Tá. Além do Design Sprint, então, a dica é o livro, né, chamado Sprint. Ele foi considerado best-seller pelo The New York Times, né, mas a gente tem a versão dele em português. Então, isso para o seu negócio. Então, se dê esse presente, né? Então, conheça um pouco mais da metodologia. Ali ensina o passo a passo de como você pode aplicar e vivenciar isso em comunidade. E aí, já que o Design Sprint deu tão certo, imagina, foi com um cara que atua dentro do Google, fez atualizações do Gmail e tal. Imagina como que é a agenda dele. Daí vai para a segunda dica. Ele tem um segundo livro chamado Faça Tempo, que está relacionado à gestão do tempo. Então, como aplicar essas técnicas, né, metodologias de inovação para dentro de você? Como você fazer melhor gestão do tempo, tem várias ferramentas, tem técnica, porque ele utilizou, fez sentido, e colaboradores do Google, né, a gente chama de Googler, utilizou, faz sentido. O pessoal pergunta como que eu consigo fazer tantas coisas, é gestão do tempo. Né? Mais do que uma agenda, é um pensamento mais inteligente. Né? O pessoal fala assim, você tem que trabalhar mais e tal. Não, você tem que trabalhar de forma inteligente. Então, gosto muito disso. E pensa que alta performance é desenvolver sua habilidade de fazer acontecer. Alta performance não é virar à noite, não é ficar longe da família, é sua habilidade de fazer acontecer. E isso que importa. Nossa, fenomenal. Eu tô impressionado, pessoal. Que episódio foi esse? Pô, Érica, muito obrigado, né, por dividir esse teu tempo conosco, por dividir tanto conhecimento legal, assim, para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que quem for até o final desse episódio aqui, com certeza vai enxergar o desenvolvimento do projeto de uma forma mais profissional, né, e vai ter conhecido essa baita ferramenta que é o Design Sprint, que você deixou muito claro. Eu, particularmente, nunca tinha tido contato com uma explicação tão clara, tão assim fácil de entender e de absorver. Então, muito bacana, tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito. E claro, agora eu quero saber, Érica, você tem que comentar com o pessoal. Quem tem interesse, né, de fazer o desenvolvimento desse tipo de metodologia, como que eles te encontram? Legal, obrigada. O Design Sprint a gente aplica com empresas, né, a partir da Sprint XP. Então, é sprintxp.com.br. Tem lá mais informações do que é o Design Sprint, onde a gente já aplicou. Pode ser aplicado em processo, produto, serviço, organização de evento. Até o TEDx a gente já levou Design Sprint. Então, assim, Design Sprint para desenvolver projetos, desenvolver sua ideia, validar a sua ideia. Então, ali o Design Sprint. Da comunidade é experts.global, ela começa com X mesmo, né? Então, experts.global, o site. A gente está bem forte no Instagram, então é @expertsglobal no Instagram. E aí aproveito
também para agradecer nossos mantenedores, né? Porque hoje todos os especialistas que estão com a gente são voluntários e quem mantém hoje a comunidade é a Sprint XP, né? Que a gente atua com o Design Sprint, a Materialize, a DataTem e o Mind Hub. Então, obrigado mantenedores, fazendo a comunidade acontecer, isso é maravilhoso. Com certeza. É quem catalisa, né, todo esse movimento e algo tão importante para a sociedade como foi dito aqui, né? E que, olha, a gente precisa disso, né, Erika? Nossa. Sim. Bom, ficamos por aqui, né? Eu vou deixar na descrição do episódio todos os contatos que a Erika mencionou aqui, as redes sociais. Faça o favor de seguir todos eles, né? De curtir, de compartilhar um conteúdo que é educativo, né? A gente, por várias vezes eu falei aqui já no canal, o nosso canal, ele é um canal de educação, com foco nisso. Sim. A gente não quis ir para o foco do entretenimento, né? Aqui no nosso canal a gente constrói conteúdo com essas baitas conexões que a gente tem na nossa vida pessoal, profissional, né? Então, é isso, pessoal. A gente vai deixar ali na descrição para que vocês possam consumir esse conteúdo e entrar em contato com a Erika para saberem mais e mais sobre isso, sobre empreendedorismo, inovação com pessoas, né? Então, eu posso fazer um agradecimento? Por favor. Pessoal, eu quero agradecer ao Kael e à Vanessa, porque eles contribuem com a comunidade de uma forma muito linda. Eles vão fazer um trabalho sensacional de mentoria coletiva. Então, cara, o meu agradecimento, estou aqui para agradecer, porque a comunidade ela faz acontecer com especialistas como você. Obrigado por contribuir e colaborar fortemente com a comunidade. Muito obrigada. Pô, essa aí me pegou de surpresa, hein? Não, muito obrigado, Erika. Tamo aí e a gente gosta do que a gente faz. Aí dá nisso, né? Você quer fazer e tem prazer, né, nisso. Então, vamos adiante e a gente acredita que cada passo que a gente dá, nem que seja pequenininho, né? Cada grão de areia contribui para a gente reduzir, talvez, né, esse prazo que você tinha falado, para a gente ter uma equidade, né, uma melhora, enfim, no PIB, o que for, né, desenvolvimento da sociedade. Então, Erika, de novo, muito obrigado pelas palavras. Tá? Obrigada pelo carinho. Sempre bem-vinda aqui no Conexão Empreendedorismo e vai ser um prazer receber você aqui novamente em outras oportunidades. Uma alegria gigantesca, uma grande honra e obrigado por contribuir com a comunidade. Obrigado, pessoal. E também faço convite para vocês estarem compartilhando, porque isso ajuda no desenvolvimento de toda uma sociedade. É bom para mim, para você, para o Kael e para todos nós. Boa! Então é isso, pessoal. Obrigado, Erika. Ficamos por aqui e até o próximo Conexão Empreendedorismo.